nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma decoração de bolo de Páscoa. Tem muitos alunos me pedindo, né, decoração de bolo de Páscoa. E é um tema, né, que muitas pessoas agora, na época de Páscoa, a gente vende muito bolo, tem muita saída de bolo de Páscoa, porque Páscoa é uma data comemorada entre família, né? A gente comemora com a família, com o núcleo familiar. Então, sempre tem um bolinho no final da tarde, né, para comemorar a Páscoa. Por isso que a gente decidiu trazer aqui uma das ideias de decoração de bolo de Páscoa. Então, eu tenho aqui um bolo que eu já cobri, ele fiz uma primeira cobertura com o buttercream. Não vou fazer essa parte aqui agora, porque já ensinei vocês, fiz uma live especialmente para mostrar como cobrir um bolo com buttercream. Quem quiser aprender essa fase aqui, ó, pode ir lá no canal do YouTube e aprender essa parte aqui, que é a parte de cobrir o bolo, né? O primeiro passo dessa decoração é ter um bolo reto, um bolo bem acabado, um bolo bem espatulado, porque eu não gosto de ver assim, ó, terminei o bolo ficou mal espatulado, o bolo ficou estranho, ficou, né, meio torto. Então, o que eu gosto de fazer nesse momento aqui é dar um detalhe no acabamento desse bolo. Então, aqui ele já tá lisinho, vou só dar uma acertadinha aqui. Com essa espátula pra deixar ele o mais retinho possível. E agora, o que eu vou fazer com o aerógrafo, mas vocês podem fazer com a bombinha, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui o meu aerógrafo. Vou usar o aerógrafo por quê? Porque eu tenho esse aparelho, para mim facilita, né? Facilita muito usar o aerógrafo. Eu faço menos sujeira também com o aerógrafo, então por isso que eu prefiro usar o aerógrafo. Mas fiquem à vontade para usar a bombinha, o efeito vai ser o mesmo, tá? Então, eu vou começar, gente, colocando aqui o meu aerógrafo. Vou de longe aqui, ó, dar uma leve apertadinha nele e vou começar a atingir aqui a base do meu bolo. Eu só quero fazer um efeito degradê para esse bolo não ficar todo branco, não ficar assim um bolo sem cor, né? Um bolo muito simples, né? Então, por isso que eu vou fazer aqui com o aerógrafo. Então, é só para dar uma corzinha. E agora eu vou subindo com outra cor. Aí eu comecei com um tom de verde, agora eu vou subir com um tom de goiaba. Um tom um pouquinho mais escuro. E eu não vou fazer a junção dessas duas cores, eu quero só que fique um efeito degradê, eu não quero que fique assim uma coisa muito marcada. Então, por isso que eu não tô nem aproximando demais o aerógrafo e nem fazendo tão forte aqui a cor. Eu só quero dar um leve tonzinho para essas duas cores. Entre o rosa e entre o goiaba e o verde, eu vou colocar um rosinha. Um rosa um pouco mais claro. Vou colocar aqui um rosa bebê. São algumas gotinhas que eu uso aqui nesse aerógrafo, né, para tingir, para fazer esse efeito. De longe mesmo, para que as cores se unam com facilidade ali. Se você tiver com a bombinha, talvez vai ficar um pouquinho mais forte esse tom aqui, mas você vai conseguir esse degradê da mesma forma. Você vai começar pelo verdinho, né, fazendo aqui embaixo de verdinho, depois você pode subir com o rosa e terminar com um tom ali mais alaranjado, mais tom de goiaba, que é o que vai dar esse efeito aqui. Bom, o que eu preparei para decoração desse bolo? Na verdade, a gente não tem nada assim muito formado. Eu já preparei alguns elementos que eu quero utilizar nesse bolo, mas ainda não está nada decidido. A gente vai fazendo juntos aqui. Eu separei para usar nesse bolo alguns cortadores de bolacha que eu tenho aqui em formas de coelhinho. Então, eu vou mostrar aqui na câmera de cima, ó, dá para ver bem certinho aqui. Aqui são esses cortadores de bolacha que eu posso aqui dar os formatos no meu bolo, né? Eu posso pressionar aqui e fazer alguns trabalhos em bico. É isso que eu quero fazer nesse bolo, tá?
Tenho em formato de coelho, tenho em formato de ovo. Aqui eu separei alguns coelhinhos que eu tenho, né? Que eu posso utilizar nessa decoração. Então, até ficaria legal assim, ó. Vendo o bolo de cima, ficaria bem legal se eu fizesse alguns coelhinhos aqui para dar esse efeito. E também separei aqui alguns biquinhos que eu quero fazer aqui umas cenourinhas. Então, eu posso usar biquinhos como esse aqui. Ó, se vocês forem ver, ele tem uma serrinha na ponta. Ó, uma serrinha que é bem pequenininho também, ó. Ele vai fazer um detalhe bem legal aqui para nossa cenourinha. Separei mais alguns também, como, por exemplo, o bico folha, pra gente fazer algumas folhinhas, né? O bico folha é esse que tem essa pontinha cortadinha, ó. Dá pra ver bem aqui o detalhe dele. Aqui, ó. Aqui dá pra ver super bem. Então, eu vou usar esses bicos aqui. Poderia também ser esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho também dá pra ser, né? Pra fazer isso que eu vou fazer aqui nesse bolo. Mas eu quero fazer detalhes bem miudinhos, então por isso que eu vou usar esses menorzinhos, tá certo? Então, eu vou começar aqui, primeiro, com os nossos coelhinhos. Eu vou fazer uma marcação no nosso coelhinho. Então, vou mostrar naquela câmera lá. Ó, vou fazer uma marcação no nosso coelhinho aqui. Então, o que que eu faço? Ó, vou dar uma leve pressionadinha aqui com o cortador aqui no nosso bolo, ó. E aí, eu tenho o desenho de um coelhinho. Conseguem ver ali, ó? Dá pra ver bem o desenho desse coelhinho que eu fiz com esse cortador aqui. Então, basicamente, eu vou colocar no bolo, dar uma leve pressão e vai fazer o contorno desse coelhinho. E agora, o que eu vou fazer é preencher esse contorno, né? Com o nosso buttercream. Vamos lá. Eu vou usar para preencher o nosso biquinho pitanguinha, que é o número 4B da Mago. Ó, esse aqui que é um bico pitanga, que é o que tem essa pontinha, uns dentinhos bem afiadinhos aqui. Ele vai fazer um desenho bem legal pro nosso coelhinho. E aí, o nosso coelhinho fica a meu critério, se eu quero fazer ele branco, se eu quero fazer ele cinza. Eu vou fazer ele branco porque eu acho que ele vai combinar mais. Branco não, vou fazer do mesmo tom do buttercream, que eu acho que vai combinar aqui mais nesse bolo, né? No contexto desse bolo. Então, já coloquei aqui o meu bico dentro do saco de confeitar e vou colocar aqui uma quantidade de buttercream. Para vocês verem como é muito simples a gente fazer, né? Bolos decorados do que quer que seja, se a gente tiver um moldezinho, se a gente tiver, por exemplo, um cortador de bolacha, às vezes até um marcador de pasta americana ajuda, né, para fazer esse tipo de detalhe. Então, eu vou mostrar nessa mesma câmera aqui. O que eu vou fazer agora é apenas o contorno desse coelhinho aqui dentro do desenho que eu já tenho. Então, eu vou fazer pequenos biquinhos. Tento cuidar ao máximo para ele não extrapolar ali o limite do meu coelhinho, né? Para eu ficar com uma marcação bem bonita, para ficar um coelho bem bonito, né? Ó. E aqui eu tenho meu coelhinho já preenchido. E ele ficou lindíssimo. Vou fazer só um coelhinho por enquanto. Essa é uma opção, né, para vocês terem como, por exemplo, quero decorar um bolo inteiro desse jeito. Posso fazer vários coelhos aqui no decorrer do bolo, né? Posso, no contorno desse bolo inteiro, fazer vários coelhinhos. E aqui eu já teria uma decoração de Páscoa bem bonita, né? Mas eu quero fazer algumas cenourinhas também nesse bolo. Vou pegar o outro saquinho aqui. E vou colocar aquele biquinho de serrinha que eu falei pra vocês antes, né? Que é esse aqui, ó. Então, um biquinho de serra, pequenininho, que é o número 48 da Wilton. Agora, gente, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou preparar um pouquinho de buttercream laranja. Então, eu tenho aqui um restinho de buttercream vermelho, que eu já tinha tingido com vocês na última live que a gente fez, né? Então, eu já tingi um pouquinho de buttercream vermelho, né? Eu já mostrei aqui como fazer esse tom de vermelho. Então, a gente vai usar esse vermelho aqui, por quê? Não preciso partir do vermelho, mas como eu já tenho esse vermelho pronto aqui, eu vou fazer uma mistura do vermelho com o amarelo que vai dar o laranja. Não preciso usar um corante laranja para chegar no tom de laranja. Então, como eu já tenho esse buttercream aqui, eu vou pegar uma partezinha dele
Vou misturar aqui com um pouquinho de buttercream da cor natural, ele vai ficar um vermelho mais claro. Só que o que eu quero é um tom de laranja, então por isso eu vou acrescentar o nosso amarelo para ele ficar bem laranja. Ó, eu coloquei o tom natural, ele mudou para o rosa, ó, ele ficou um tom, digamos que fosse um vermelho mais claro, então ele mudou para o rosa, deu um tom sobre tom aqui naquele vermelho que eu tava. Então agora eu vou colocar o amarelo. Então, vou colocar um pouquinho do amarelo. Sempre coloco aos pouquinhos para eu ir medindo, né? Como que tá ficando a cor. Então, vou colocar um pouquinho e vou misturar. Foi muito pouquinho, então vou colocar um pouco mais. Eu quero chegar no tom de laranja. Se você tiver o corante laranja, pode colorir direto com o laranja. Eu quero apenas utilizar o que eu já tenho aqui, então por isso que eu tô fazendo essa mistura. E eu vou fazer com esse laranja aqui as cenourinhas do meu bolo. Ó, ainda não tá laranja. Tá mais ou menos um salmão, então eu vou colocando mais amarelo até eu chegar no tom que eu quero de laranja. Vou afastar aqui o bolo só um pouquinho para ficar mais fácil para eu misturar. Agora já tá chegando mais próximo do tom que eu quero. Misturo, 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 misturo. Vermelho com amarelo. Chego no tom de laranja. Ó. Vocês viram a diferença da cor? Eu consegui aqui chegar no tom, né, de laranja com esse vermelho aqui. Usando esse vermelho junto com o corante amarelo. Olha a diferença de tom que ficou, ó. Com um tom bem alaranjado nesse. E é o tom que eu quero aqui para fazer as minhas cenourinhas. Então, eu vou pegar aqui o meu saquinho. E agora, o que eu vou fazer é basicamente uma minhoquinha aqui, ó, para eu ter a cenourinha. Então, vou fazer algumas espalhadas aqui no meu bolo. Deu pra ver, né? Deixa eu tentar vir mais pra frente aqui pra vocês verem um detalhe melhorzinho aqui. Ó, eu começo maior aqui o meu zigue-zague e vou diminuindo pra formar justamente o formato da cenourinha. Por isso que é importante ter um biquinho pequenininho, tá, gente? Se eu tivesse um bico muito grande, essas cenouras iam ficar muito grandes também, ia ficar muito alto o relevo delas e não, talvez não ficasse tão legal. Então, eu começo aqui e vou diminuindo, ó. E aqui eu tô fazendo, a posição é aleatória no meu bolo, né? Tô tentando seguir aqui mais ou menos um padrão, né, de distância entre uma e outra. E aqui eu tenho várias cenourinhas. Aqui pra mim tá bom assim, eu vou fazer agora o verdinho, porque o verde vamos fazer aqui, vai fazer o acabamento da nossa cenoura. Ó, então eu vou colocar, eu tenho um pouquinho de buttercream aqui, ó. Deixa eu mudar aqui por causa da luz. E eu vou colocar um pouquinho de corante verde. Opa, não abriu aqui o meu. Vou colocar aqui mesmo. E aí eu vou misturar. Ó, ficou um verdinho claro por enquanto. Quero um tom mais forte. Então, vou misturar um pouquinho mais. Então, aqui, ó, já tem um verde bem bonito. Vou fazer com esse aqui mesmo. Ó, aqui talvez pela luz não dá pra ver bem o tom dele, né?
Vou mostrar ali. Ó, esse é o tom de verde que eu tenho. Então, com esse verdinho aqui eu vou fazer as folhinhas da cenoura. Vou pegar aqui outro saquinho. Vou usar o biquinho folha. Então, aqui, deixa eu dar uma testada aqui fora, sempre testo fora, né, E o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, acho que tá mostrando na câmera certa já, né? E eu vou puxar aqui, ó, as folhinhas pra cima da cenoura. Ó, aqui todas as cenourinhas já estão com as folhinhas. E ficou super fofo aqui o nosso bolo. Além disso, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui alguns biquinhos em cima e embaixo do nosso bolo para dar aqui um detalhezinho mais de acabamento aqui nesse bolo. Então, deixa eu voltar aqui o nosso bolo aqui de cima. Dá pra ver bem aqui, Carla? Então, vamos lá, vou fazer aqui só alguns biquinhos só pra fazer um acabamentinho aqui. Ó, biquinho pitanga mesmo, só dou uma pressionada e puxo, tento fazer a mesma força em todos os biquinhos que eu fizer aqui. Ó, aqui eu já tenho o acabamento em cima do meu bolo. Vou dar uma baixadinha nesse aqui que ficou um pouquinho mais alto, para ficar mais ou menos da mesma altura. E é isso aí. Aqui em cima eu ainda venho fazendo algumas folhinhas, ó. Em alguns lugarzinhos aqui. Eu vou preencher com pequenas folhinhas, ó. Olha, já deu uma graça a mais aqui no nosso bolo, né? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo também, para preencher os espaços, né? Então, aqui, ó, em volta de todo o meu bolo eu fiz aqui com o branquinho, agora eu vou ainda fazer algumas folhinhas. Eu tento manter mais ou menos a mesma distância, mas não é, assim, uma questão de precisão, tá? Aqui é decoração, então vai ficar bem aleatório mesmo. E ficou lindo, não ficou? Então, aqui... Eu ainda tenho, gente, ó, mais uma ideia pra vocês, tá? Eu comprei aqui uma decoração à parte, que vocês podem utilizar ou não, ó. Se o nosso bolo tivesse assim, ele já estaria prontinho, ótimo, lindo. Mas vocês podem ainda adaptar e fazer alguma coisa com um topper, né, por exemplo. Isso aqui é uma varetinha decorativa que a gente compra para colocar em cestinha, né? Em cestinha, em objetos de decoração de Páscoa, enfim. E aqui nesse kitzinho veio a cenourinha e o coelhinho. E como eu falei, o nosso bolo assim, do jeito que ele já tá lindo, né? Já tá muito bonito, uma decoração super simples, eu só usei bicos de confeiteiro, né? Bicos de confeitar pra fazer esse bolo aqui desse jeitinho aqui, que ficou muito lindo. Mas eu posso ainda utilizar, né, desses artifícios aqui, que é a cenourinha e o coelhinho, né? Então, vou colocar ele aqui, ó. Tá certo? Quero que vocês me digam o que vocês acharam desse bolo, se vocês gostaram, se vocês se inspiraram aí para fazer os bolos de vocês na Páscoa, né? Um bolo muito simples, com recursos acessíveis, muito fácil de se fazer, né? Então,
Quero que vocês façam dessa ideia, né? E me mandem o feedback de vocês. Quando vocês fizerem bolos para Páscoa e fizerem desse modelinho ou usando alguma dessas ideias aqui, vocês postam foto, me marquem que eu vou adorar saber.